Já pararam para pensar como é que uma planta consegue sobreviver quando o solo de repente fica pobre em nutrientes? Hoje a gente vai explorar um dos processos mais inteligentes da natureza, o sistema de reciclagem interno de uma planta. É tipo uma arma secreta que garante não só a resiliência dela, mas também que ela consiga completar todo o seu ciclo de vida. Então, vamos a fundo nessa questão que é super importante. O que acontece com a planta quando o alimento ali no solo fica escasso? Ou, sei lá, fica indisponível por um tempo, tipo numa seca? Será que ela simplesmente para de crescer e desiste? A resposta para isso está numa habilidade incrível. E a resposta é essa aqui: remobilização de nutrientes. Pensa nisso como um programa de reciclagem super eficiente, só que interno. A planta, de forma muito inteligente, pega recursos valiosos das partes mais velhas, como as folhas que já cumpriram sua função principal, e envia tudo para onde a ação está acontecendo, para os brotos novos, para os frutos ou para as sementes que estão se formando. Mas como isso funciona lá dentro, em nível celular? É uma sequência de eventos fascinante. Primeiro, os nutrientes que estavam guardadinhos nos vacúolos são liberados. Depois, a planta começa a desmontar coisas. Proteínas e até estruturas inteiras, como os cloroplastos, são decompostos. E aí, por fim, tudo isso que foi quebrado é convertido numa forma que consegue viajar pela planta, pronta para ser usada em outro lugar. E a primeira vez que a gente vê essa estratégia em ação é logo no comecinho da vida de uma planta. A semente, na verdade, é como se fosse uma lancheira perfeitamente embalada, sabe? Com tudo que a plantinha precisa para dar a largada. O mais legal disso é a autonomia de uma semente. Durante os primeiros dias cruciais de germinação, a plântula nem precisa de nutrientes de fora do solo. Ela se vira sozinha, remobilizando os nutrientes que já vieram com ela, tipo fósforo e potássio, que estavam ali, guardadinhos, muitas vezes na forma de sais de fitato. Ok, a planta germinou, se estabeleceu, e agora? Bom, a remobilização continua sendo uma ferramenta fundamental. Durante a fase de crescimento, o estágio vegetativo, a quantidade de nutrientes no solo pode variar bastante. É nessa hora que essa reciclagem interna funciona quase como um seguro de vida para a planta. Mas olha só que interessante. Nem todo nutriente é reciclado do mesmo jeito, e isso é crucial. Tem os nutrientes que a gente chama de móveis, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Eles se movem fácil pela planta. Então, se faltar um deles, a planta tira das folhas mais velhas e manda para as novas. É por isso que, nesses casos, as folhas de baixo ficam amarelas primeiro. Agora tem os imóveis, tipo o cálcio e manganês. Esses, uma vez que estão num lugar, não saem mais. Então, se faltar cálcio, quem sofre são as folhas novas, porque a planta não consegue buscar lá das folhas antigas. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Ela diz basicamente que essa capacidade de mover nutrientes das folhas maduras para as áreas de crescimento novo é fundamental para a planta conseguir completar seu ciclo de vida. E é exatamente isso. Sem essa capacidade de se reajustar internamente, muitas plantas não chegariam ao fim, principalmente em ambientes mais difíceis. É uma estratégia de sobrevivência pura. Agora vamos para o grande finale da vida de muitas plantas, a fase reprodutiva. É aqui que a remobilização de nutrientes atinge o seu auge, o seu momento mais crítico. O foco da planta muda completamente. Não é mais sobre crescer, é sobre garantir a próxima geração. Nesse estágio, a planta faz uma mudança estratégica total. Toda a energia vai para o desenvolvimento das sementes e dos frutos. As raízes, elas ficam em segundo plano. Com isso, a capacidade de absorver nutrientes do solo diminui bastante. E aí, a planta passa a depender quase que totalmente das suas próprias reservas internas. As folhas mais velhas viram as grandes doadoras de recursos. E a escala disso é impressionante. Pega o trigo, por exemplo. Até 90% de todo o fósforo que a gente encontra nos grãos pode ter vindo da remobilização de outras partes da planta. É uma transferência gigantesca de recursos para garantir que a próxima geração seja viável. Só que essa eficiência toda não é igual para todo mundo. Olha só a diferença. O trigo é um campeão, remobilizando perto de 90% do seu nitrogênio. Já o milho, bom, ele move só uns 40%. E é justamente essa variação entre as espécies que é um campo de estudo gigante e super importante para a agricultura. E não estamos falando só dos três grandes, N, P e K, não. Micronutrientes que são vitais, como ferro, zinco, cobre, também são reciclados.
Esse movimento deles geralmente está ligado ao envelhecimento programado das folhas, um processo que a gente chama de senescência. Conforme a folha vai envelhecendo, ela se desmonta e libera esses metais preciosos para serem enviados para os frutos e sementes. Tá, mas por que tudo isso importa para a gente? Bom, a resposta está literalmente no nosso prato e na saúde do nosso planeta. Entender e, quem sabe até manipular esse processo tem implicações enormes para a agricultura e para como a gente produz comida. Se a gente conseguir desvendar os segredos da remobilização, a gente pode desenvolver culturas muito mais eficientes. Plantas que produzem mais usando menos nutrientes do solo, o que significa usar menos fertilizantes e poluir menos o ambiente. E tem mais, podemos criar alimentos biofortificados. Imagina só, plantas que naturalmente concentram mais zinco ou mais ferro nos grãos que comemos. Isso poderia ajudar a combater a desnutrição no mundo. Isso não acontece só com as culturas que vivem um ano. Já parou para pensar nas cores do outono? Aquelas folhas amarelas, vermelhas. Aquilo é o sinal visível da remobilização acontecendo nas árvores. Antes de deixar a folha cair, a árvore puxa de volta tudo que é valioso. Nitrogênio, fósforo e guarda nos galhos e raízes. É o estoque de energia para começar com tudo na próxima primavera. É a natureza no seu auge de eficiência. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Enquanto a gente busca formas mais sustentáveis de alimentar uma população que não para de crescer, talvez a resposta não esteja só em melhorar o solo, mas em entender melhor o que acontece dentro da própria planta. Será que dominar esse sistema de reciclagem interno das plantas não poderia ser uma das chaves para alimentar o nosso futuro?